Olá pessoal, aqui é o professor Alisson, como vão vocês? Tudo bem? Bom, galera, a gente chegou numa fase agora, quase encerramento do nosso primeiro bimestre, né? Então agora é uma fase muito séria, né? Hora de a gente correr atrás do prejuízo. Quem estudou vai ter a ótima oportunidade de revisar os conteúdos que já sabe, né? Reforçar alguns conteúdos, alguns pontos que se sente mais fraco. Quem não estudou, quem faltou, quem brincou, enfim, a hora agora é de correr atrás de prejuízo, né, galera? Nossa escola é uma escola muito séria, né? Tem um nome a zelar. Vocês têm os melhores professores, têm tido as melhores aulas, então não tem por que não estar, nesse momento, seguro, né? Conhecendo os conteúdos que foram ensinados. Vocês têm os livros, vocês têm os materiais dos slides, vocês têm as aulas presenciais, então não tem por que não estarem seguros nesse momento. Mas, de qualquer forma, vamos ter essa aula de revisão, né? Como eu falei, quem está estudando, levando a sério, né? Está sempre presente nas aulas, não falta, não fica com brincadeira, não fica dormindo na hora da aula, enfim. Esses alunos que estão atentos nas aulas não vão ter problema com a avaliação, porque é uma consequência natural. Você vem estudando, você vem assimilando e você vai mostrar o que você já sabe. Os alunos que não têm feito isso, não têm focado durante a aula, não têm prestado atenção no que o professor fala, não têm perguntado, participado, esses alunos vão sentir muita dificuldade, né? Eu já considero a nota da nossa escola, do município, né, em si de Juazeiro, já muito baixa, né, em comparação com outras escolas aí particulares, que a média é 6, 7. Né? A nossa escola é 5, então já acho muito baixa. E alguns alunos têm dificuldade de alcançar essa média. É um pouco preocupante. Então, gente, a gente não está aqui para brincadeira, vamos lá estudar sério agora, correr atrás do prejuízo, porque vocês precisam correr atrás desse prejuízo para que vocês aprendam esses conteúdos, né? Para que vocês tenham melhores oportunidades aí no futuro de vocês. Bom, vamos lá. Então, hoje, seguindo aqui o meu roteirinho, eu vou já abrir aqui a página do Word para a gente ir montando, a gente vai estudar, revisar os conteúdos que nós estudamos em sala de aula. Então, tudo que for estudado vai ser cobrado, tá? Não tem essa, que a prova vai ser maneirinha, a prova vai ser só um faz de conta. Não existe isso de faz de conta, não. Assunto dado é assunto cobrado, tá? Nós, como eu falei, nós temos uma reputação a zelar. O nome da escola está em jogo, então a gente tem que zelar pelo nome da nossa escola, né? O nome dos nossos professores e o nome de vocês, tá? Bom, então vamos lá. A gente vai começar revisando. Primeiro vocês precisam saber os vocabulários, nós vamos revisar pronomes pessoais, né? Vocês precisam saber todos os vocabulários que foram ensinados. Quando eu falo vocabulário, são palavras soltas. Por exemplo, cada aula tinha um tema, né? Tema de comidas. Quais foram as comidas que nós estudamos? Hambúrguer, macarrão, pizza, né? Aula de bebida. Quais foram as bebidas que nós estudamos? Água, vinho, suco, refrigerante. Então, vocês têm que saber essas palavras em inglês, tá? E na terceira aula nós estudamos o verbo querer, né? E aí, todos esses vocabulários de objetos, de coisas de comer, de beber, né? Na terceira aula nós estudamos me fugiu agora, mas lembro já, peraí. Nós estudamos os materiais escolares. Materiais escolares não, desculpa. As matérias escolares, né? As disciplinas, tipo português, matemática, inglês, estudos regionais, religião e tal. Então, essas palavras vocês já precisam ter na cabeça de vocês, tá? É base. Então, isso eu não vou revisar, porque vocês têm os slides, vocês têm os conteúdos, vocês já estudaram, nós já vimos bastante isso, fizemos muitas dinâmicas em sala, bastante exercícios em sala, em casa, né? Então, isso aí você já tem obrigação de saber na cabeça de vocês, tá? O que é que nós vamos revisar? A parte da estrutura da língua, né? Como é que a gente utiliza uma frase, como é que a gente cria nossas frases em inglês, usando o tempo presente, o hoje, o futuro, amanhã, o passado, o ontem, né? E o condicional, que é aquela dúvida quando você deseja alguma coisa, mas não sabe se ela vai acontecer. Geralmente, em português, ela tem essa terminação ria, né? Eu falaria, eu estudaria, eu comeria, eu beberia. Então, tem sempre um se, uma dúvida, né? Uma possibilidade. Por isso que é chamado de condicional. Tá? Então, a gente vai dar uma focada nesses 4 tempos.
né? E nas 3 formas deles, que é afirmativa, negativa e interrogativa. A gente vai aprender, a gente vai revisar como fazer perguntas, né, nesses 4 tempos, usando esses verbos que a gente estudou, esses 3 verbos, né, basicamente que é querer, beber e comer, e responder de forma curta dentro desses tempos também, tá? Então, não vamos perder mais tempo, vamos lá. Bom, então eu vou compartilhar aqui minha tela só para que eu possa, junto com vocês, ir escrevendo aqui, né? E deixa eu só aumentar aqui minha câmera para ficar melhor de visualizar. Então a gente vai juntos aqui, eu vou escrevendo e já te mostrando alguns exemplos. Então, como eu falei, nós vamos ver vocabulário de comidas, bebidas, materiais escolares. Os tempos verbais que nós vamos revisar são o presente, o passado, o futuro simples e o condicional, né? Que é o simple present, simple past, simple futures e conditional. Os verbos são comer, beber e querer, e algumas palavras extras que nós chamamos de conectivos. São palavras que servem para fazer links, pontes entre uma palavra e outra, né? Como o and, o with e without. Bom, então vamos começar do começo. A gente precisa falar de pronomes. Pronomes são palavras que são usadas para substituir nomes. Então você tem nomes de pessoa, por exemplo, Alisson, Maria, José, João. Se eu quero substituir o nome de Alisson por uma outra palavra, sem mudar muito o significado da frase, né, eu posso usar ele no lugar de Alisson. Alisson ensinou inglês. Ele ensinou inglês. Se eu quero usar Maria, mas se eu quiser substituir o nome Maria por um pronome, né, que é uma palavra que pode substituir um nome, eu usaria ela. E assim sucessivamente. Existem pronomes para todas as pessoas. Em inglês eles são I, eu, you, você ou vocês, he, ele, mas só para homens, seres humanos, she, ela, só para mulheres, seres humanos, o it, é ele ou ela, mas apenas para coisas, lugares, objetos, não para seres humanos, né? E aí nós temos o nós, invertir, né? Temos o we, que é na verdade o nós, e nós temos o they, que é o eles ou elas. Lembrando que quando você se refere a uma pessoa no singular, né? Ele, você usa he. Ela, você usa she para pessoas. Mas se você não se refere a pessoas, tanto faz ele ou ela, it. Lembrando que o plural do he, she e it, qualquer um deles vai ser sempre they, independente de ser ou não pessoa, tá? No caso do plural, eles ou elas. Ele faz o plural das 3 lá em cima, mas se você usa ele individualmente, no singular, então tem que saber se é pessoa ou se não é pessoa, tá? Então, esses são os pronomes. A gente vai usar esses pronomes com todas as categorias. Agora, vamos ver no presente, no simple present, como é que a gente faz perguntas usando o presente. Bom, a gente vai ter algumas palavras mágicas que são usadas em inglês para fazer pergunta. Elas não têm significado nenhum, não têm tradução nenhuma. Elas só servem para marcar o tempo da frase. Por exemplo, do, né, e does. No presente, a gente vai usar essas 2 palavras. Do, para todas as pessoas do presente, e does apenas para he, she e it. Essas pessoas aqui especiais. Eu vou até marcar aqui de amarelo. Tá? Então, nós chamamos de terceiras pessoas. Bom, então, o ele ou ela, quando eu usar o ele ou ela numa pergunta no presente, eu vou usar does. Tá? Quando eu fizer uma pergunta no presente que não seja com ele ou ela, aí eu vou usar do. Por exemplo, vamos pegar os verbos que nós estudamos. Do, vamos usar a pessoa você. Do you eat? Do you eat o quê? Do you eat burger? Você come hambúrguer? Vocabulário que nós já estudamos, né? Então, usei do por quê? Porque eu usei uma pessoa comum, que não era nem ele, nem ela no presente.
Mas se eu usar uma pessoa que tem a ver com ele ou ela, does he eat burger? Aqui sim. Olha só, eu usei ele, does he, né? Então, sim, poderia ser she, poderia ser it, tá? Então é isso. Para se fazer perguntas no presente, para qualquer pessoa, você usa o do. Mas se você tiver nessas perguntas, as pessoas, ele ou ela, que em inglês, de novo, são he, she ou it, aí você deve usar o does, tá? Como eu falei, elas não têm significado nenhum na frase, elas só servem mesmo para marcar uma pergunta. Ó, isso aqui é a pergunta. Você come hambúrguer? Ele come hambúrguer? Mas para eu saber que é uma pergunta em inglês, não basta ter só interrogação. Tem que começar com a palavrinha do, tá? Para todas as pessoas comuns, e se você usar ele, ela, does. Bom, basicamente é isso. Então, se você faz uma pergunta utilizando esses auxiliares, essas palavras mágicas, né? O do ou does no presente, você vai responder usando elas de forma curta. Claro, você tem basicamente dois tipos de resposta, né? Que é o sim ou não. O sim é o yes. Então, se você pergunta, do you eat burger? Você come hambúrguer? Essa pessoa vai responder, sim, eu como. Ou não, eu não como, né? Então, se ela disser sim, eu como, ela não precisa dizer o verbo comer de novo. Ela é só usar a mesma palavra que ela começou a pergunta. Dentro daquela palavra está embutido o significado, né? A intenção da pergunta. Então, por exemplo, yes, I do. Quando ela diz yes, I do, ela está dizendo sim, eu como, né? Mas aí nós temos outra pergunta que eu fiz aqui, ó, com he. Deixa eu colocar mais perto, né? Só para organizar aqui. Bom, pergunta e resposta. E aqui, does he eat burger? Ele come hambúrguer? Sim. Yes, he does. Por que que eu usei does? Porque na minha pergunta eu usei does, porque tem ele. Né? Então, na minha resposta eu uso does. Mas, professor, se eu quiser fazer a resposta negativa, na primeira frase lá, do you eat burger? Você come hambúrguer? Yes, I do. Sim, eu como hambúrguer. Ou no, I. Lembrando que esse I tem que ser sempre maiúsculo, tá, gente? Porque é uma regra do inglês. No, I don't. No, I don't. Estou colocando essa exclamação aqui só porque eu quero mesmo enfatizar, mas não é obrigatório. No, I don't. Não, eu não como. Sim, eu como. Não, eu não como. Eu poderia colocar a resposta completa? Poderia colocar yes, I eat burger. Mas não seria necessário, porque se você usar só a palavra que você fez a pergunta, você usa a mesma palavra para responder, né? Muito bem. No caso da segunda, que eu fiz com ele ou ela no presente, does he eat burger? Yes, he does. Mas se eu quisesse negar, no, vírgula, né? He doesn't. Então, isso aqui, claro, você vai ter que se habituar com isso aqui, né? Decorar para no negativo saber que esse doesn't é a mesma coisa do de cima, does not. Mas geralmente eles usam abreviado assim. Então a gente já é bom já acostumando usando doesn't. Mas você pode colocar does not sem problema nenhum. Bom, se a gente vai para os outros verbos que a gente estudou, né? Temos o verbo drink, que é o verbo beber, e o verbo want, que é o verbo querer, né? Dá para fazer a mesma coisa. Vamos lá. Vamos fazer a pergunta com do you drink soda? Você bebe refri? Yes, I do. Eu bebo, sim ou no? I don't, né? Poderia ser outra pessoa? Poderia. Em vez de you, você poderia botar we, nós. Você poderia colocar they, eles ou elas, né? Poderia colocar it. Vamos imaginar aqui que você está perguntando se o gato bebe refri, né? Então, você começa perguntando com does. Does it drink soda? Por que eu comecei com does? Porque eu estou falando de ele ou ela, né? Esse it aqui corresponderia a ele ou ela, o gato, né? Ele bebe soda, né? O gato. Então, does.
Sim, aí você responde. Yes, it does. Sim, ele bebe soda. Né? Soda, no caso, significa refri, não é soda limonada, não, viu? E no, it doesn't drink soda. Aqui eu coloquei a resposta inteira, mas não precisa, né, gente? Só colocar no, it doesn't, porque dentro desse doesn't está embutida toda a resposta. Tá bom? Beleza, basicamente o presente é isso. No presente você usa dois auxiliares, do ou das, na afirmativa, e don't ou doesn't na negativa. Tanto para fazer perguntas na afirmativa e responder de forma curta na afirmativa, quanto para fazer perguntas negativas ou responder de forma negativa. Então é comum fazer perguntas negativas também. É menos usado, mas também não é uma coisa estranha, não. Quando você pergunta, você não vai não? Né? Enfim, então coisas desse tipo, tá? Bom, e o terceiro verbo, aproveitando ainda o tempo presente, foi o verbo querer, né? Que é o verbo want. Então vamos lá, vamos fazer a pergunta com uma pessoa diferente. Do we want pasta? Você está perguntando, né? Nós queremos pasta, né? Pasta seria macarrão, massas, em geral, comida. Né? Nós queremos massa. Você responde, yes, we do. Sim, nós queremos, ou no, we don't. Por que aqui eu não respondi does ou doesn't? Porque eu não estou falando de ele ou ela, tá bom? Bom, muito bem. Mas se eu falasse de ele ou ela, vamos usar aqui um she. Does she want, é o verbo querer, né? Does she want spaghetti, opa, italiano. Does he want spaghetti? Ai, meu Deus, deu um branco agora. Como é que escreve spaghetti? Spaghetti. Aqui, pronto, assim. Spaghetti. É uma palavra italiana, é como pizza, né? O inglês adotou do italiano, enfim, ficou assim mesmo. Bom, então, does she want spaghetti? Ela quer espaguete? Yes. She does. Se eu perguntei com does, eu respondo com does de forma positiva. Mas se eu quiser negar, no, she doesn't. Né? Lembrando que depois desse yes ou desse no tem sempre uma vírgulazinha. No, she doesn't. Não, ela não quer espaguete. Tá? Bom, basicamente é isso. Agora a gente vai para o passado, gente. Tá? O passado, nós não vamos ter dois auxiliares, do e does, ou don't e doesn't, fazendo diferença entre ele e ela e as outras pessoas. Não, no passado é mais fácil, por quê? Porque é só um auxiliar, só uma palavrinha para fazer pergunta, né? Na forma positiva ou negativa, e para responder na forma positiva ou negativa de forma curta, que é o did. Então, essa vai ser a palavra mágica do passado. Então, todas aquelas perguntas onde tinham do ou does, eu vou agora substituir por did. E aí eu jogo a frase no passado. Né? Como eu falei, essa palavra auxiliar ela não tem significado algum, ela só tem a função de dizer, olha, essa frase está no passado, no caso do did. Mas no caso do do e do does, ela tem a função de dizer que a frase está no tempo presente, no hoje. Mas did, passado, ontem, anteontem, enfim. Tá? Então, se eu quiser dizer, você comeu queijo, did you eat cheese? Did you eat cheese? Você comeu queijo? Se eu não colocar o did, fica só você come queijo, né? Porque o did é que contamina toda a frase com o passado. Mas se eu não colocar, fica estranho, fica faltando alguma coisa, né? Desculpa. Bom, já é tarde da noite gravando essa aula, né? Mas enfim. Bom, então se eu perguntei com did, eu respondo com did, né? Você comeu queijo? Yes, I did. Ou no, I didn't, né? Sem esquecer da vírgula aqui depois do yes ou do no, que é de praxe, né?
Sim, eu comi queijo. Né? Não, eu não comi. Lembrando que no passado, assim, geralmente a gente coloca um tempo, né? Tipo ontem, quando, né? Você coloca quando aconteceu, né? Yesterday, last week, aí fica a seu critério escolher o tempo que aconteceu a ação no passado, se ontem, né? Yesterday, ou semana passada, last week, enfim, né? Você escolhe quando quer dizer que a ação ocorreu. Mas aí, professor, e se eu fizer isso com o ele ou ela? Vai ser igual, vai ser a mesma coisa. Did she eat cheese? Né? Ela comeu queijo? Yes, she did. No, she didn't. Tá? E a mesma coisa com os outros verbos. Did you drink soda? Você bebeu refri? Yes, I did. Sim, eu bebi. No, I didn't. Eu não bebi refri. Né? Comer. Did she... não, beber, né? Did she drink... Não, acabei de botar beber, eu queria. Did she want... did she want o quê? Milk? Ela quer leite? Yes, she did. Sim, ela quer. No, she didn't. Não, ela não quer. Tá? E aí você pode fazer com qualquer verbo as perguntas e as respostas curtas usando, né, o yes ou não, o sim ou não, e o mesmo auxiliar que você perguntou, para afirmar ou para negar. Para negar, didn't, para afirmar, for positivamente, did. Tá? Bom, o futuro, em vez de did, você vai usar will. Muito simples o auxiliar de futuro, só will. Tá? Então, se você quiser fazer qualquer pergunta no futuro, você é obrigado a começar com will. Onde tinha no presente lá do ou does, e agora vira will, que é futuro. Onde tinha did no passado, agora vira will, porque é futuro. Né? Por exemplo, will you eat bacon? Né? Você comerá ou vai comer bacon? Yes, I will. Ou no, I won't, né? Então, yes, I will, porque eu estou respondendo com o mesmo auxiliar, sim, eu comerei, ou sim, eu vou comer. E o won't, gente, só fica um pouco diferente, porque ele é a junção de will, not. Você poderia responder will not, mas como eu falei, né? Geralmente na fala eles usam won't, então vamos se habituar a usar as formas contraídas, porque são mais populares. Mas will not está de bom tamanho também, sem problema, tá? Se você prefere. Bom, então nesse tempo futuro é muito simples. É will para todo mundo, não muda. Independente se é ele ou ela, né? Ou se é outra pessoa, ou qualquer verbo vai ser will, né? Vamos ver o verbo beber. Will they drink wine? Né? Eles vão beber vinho ou beberão vinho? Né? Yes, they will. Sim, eles vão beber vinho. No, they won't. Não, eles não vão beber vinho, né? Lembrando que esse won't é a mesma coisa do will mais o not. Não vão beber, tá bom? Muito bem. Vamos só fazer um exemplo com o verbo querer, para mostrar que são todos iguais, né? Will she want... Will she want... Deixa eu ver. A White House, aqui eu queria uma frase maior, né? Mais complexa. Muito bem. Então, will não tem significado, é só para dizer que a frase é uma pergunta e que essa pergunta já é no futuro. Então, she want a White House. Então, ela querer, mas como aqui é futuro, então quererá ou vai querer, né? Ela vai querer uma casa branca. Ela vai querer uma casa branca? Yes, she will. Sim, ela vai querer uma casa branca. Ou no, she won't. Não, ela não vai querer uma casa
branca, tá? E por último, o condicional. O condicional é quando você tem um desejo, você pensa em alguma coisa que você quer que aconteça, né? Você deseja alguma coisa, mas você não tem certeza se isso realmente vai acontecer. E em português, a terminação para os verbos desse tempo, dessa condição, desse condicional, geralmente é ria, né? Eu falaria, eu quereria, eu estudaria, eu comeria, eu beberia, tem sempre um se, né? Tem sempre um entrave, tem sempre uma questão, uma possibilidade, né? Uma condição, por isso que é condicional. Então, eu estudaria se eu tivesse mais tempo. Eu estudaria se eu quisesse, né? Enfim, tem sempre uma coisa que depende de outra, tá? Então é uma incerteza, não é uma certeza. Você nunca tem certeza se isso vai realmente acontecer, apesar de você falar. Bom, então para causar esse efeito de ria, né? Falaria, venderia, beberia, estudaria, né? Comeria, beberia, enfim, já falei beberia, enfim. A gente vai usar o auxiliar would. Então ele, onde tinha no presente do ou das, vai ser o would. Onde tinha no passado did, agora vai ser o would. Onde tinha no futuro will, agora vai ser o would, porque é condicional, né? Então, se você quiser perguntar, would you, would you drink, o que você beberia? Would you drink, não, fazer igual os ingleses aqui, tea and milk. Would you drink tea and milk é uma tradução inglesa, né? Na Inglaterra, as pessoas bebem chá com leite. Would you drink, né? Você bebe, com would fica, você beberia, né? Chá e leite, né? Ou chá com leite, né? Esse with significa com, né? E o and significa e. Então, no final das contas, eles causam um efeito parecido, mas eles são diferentes. E aqui com, tá certo? Bom, vamos deixar chá e leite por enquanto, para não confundir, né? Aí você vai responder de forma curta. Yes, sim, eu beberia. Ou não, eu não beberia. Então, a gente só diz yes, I would. Ou no, I wouldn't. Opa. No, I wouldn't. Né? Se eu quiser perguntar para ele, would he eat? O vocabulário que a gente já estudou. Would he eat chocolate? Ele comeria chocolate? Yes, he would. Sim, ele comeria chocolate. Ou no, he wouldn't. Opa, tem um apóstrofozinho aqui. No, he wouldn't. Tá? Então é isso, gente. Basicamente é isso, né? A gente estudou os auxiliares do e das para o presente, did para o passado, will para o futuro e would para o condicional, né? Lembrando que só no presente a gente tem um trabalho extra de identificar se a pessoa que a gente está falando, ele ou ela. Se for ele ou ela, a gente usa does para fazer a pergunta e para responder de forma curta, né? Yes, alguém do ou yes, alguém does, né? Se for ele ou ela, as perguntas e as respostas devem ser feitas com does ou com doesn't, se for negativa. Eu vou colocar as negativas aqui também, né? Então, do, don't, does, a forma de negativa é doesn't. Que lembrando, gente, esse doesn't nada mais é do que você juntar o does mais o not. E o don't nada mais é do que você juntar o do mais o not, né? Então a gente junta, forma isso. Então, só para vocês saberem que não é um bicho de sete cabeças. Did ou didn't. Will ou want, é negativa. You would, wouldn't. Deixa eu tirar minha câmera aqui do meio. Wouldn't. Tá? Então, as formas originais do, does, essas outras são só negativas aqui, né? Did, passado. Will,
futuro, e o would condicional. Lembrando que as que eu não grifei é só negativa, tá? Bom, só reforçando que a gente precisa lembrar que o and é o i nosso, né? Café e leite, pão e manteiga, né? O with é o com, né? Café com leite, pão com manteiga. Mas também nós temos o sem, que é o without. Without é o sem. Se você quer pedir uma comida, né? Água sem gás, uma bebida, né? Água sem gelo. Que mais? Sanduíche sem queijo, né? Então é without. Sandwich without cheese. Tá bom? Então eles são conectivos. Eles estão ali no meio da frase só para conectar dois pedaços da frase, criar uma frase maior. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar. Não, basicamente é isso. Vocês precisam na prova saber fazer perguntas no presente, no passado, no futuro e no condicional, usando do, does, presente, did, passado, will, futuro e would, condicional. Saber fazer a resposta curta com yes ou no e usando o mesmo auxiliar que foi feito na pergunta, né, de forma curta. Basicamente é isso. Saber os pronomes, né? O que quer dizer cada pronome, né? I, eu, you, você, vocês, he, ele para pessoas, homens, she, ela para pessoas, mulheres, it, ele ou ela para coisas ou animais, cidades, tudo que não é homem ou mulher, que não é ser humano, we, nós ou a gente, né? They, eles ou elas. Nesse caso, they, eles ou elas no plural, pode ser usado tanto para coisas, cidades, pessoas, não faz diferença. Só no singular que o it é que é específico apenas ele ou ela para coisas, animais, cidade, tudo que não é pessoa, tá bom? Então, acho que basicamente essa é a nossa revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês ainda vão ter a oportunidade de me perguntar, tá certo? Escreve aqui no chat, eu vou postar isso aqui no YouTube para vocês terem acesso. Vocês escrevem aqui nos comentários, curte o vídeo aí para me ajudar também, né? Se inscreve para quando tiver novos vídeos, vocês receberem diretamente das revisões, das aulas, enfim, tá? Então, pratica muito no caderno, tenta escrever vários tipos de frases com os vocabulários, palavras de matérias, de comidas, de bebidas, com diferentes pessoas, os diferentes pronomes, enfim. Aprendam a substituir os nomes pelos pronomes, né? Por exemplo, Alison and Maria wants a burger. Então, se numa prova cair, por exemplo, Alisson e Maria, opa, não é wants, é want, querem um hambúrguer, né? Alisson e Maria querem um hambúrguer. Substitua as pessoas, né? Os sujeitos ou os nomes, enfim, que é quem pratica a ação, por um pronome correspondente sem modificar a frase. Então, Alisson e Maria são quem? São eles, né? Apesar de ter uma mulher aí, mas a gente sempre trata com o pronome eles no geral. Então, eles, que seria they want a burger, tá? Muito bem. Se tivesse assim, Alisson, Maria e eu want a burger. Alisson, Maria e eu queremos um hambúrguer. Então, não caiam na pegadinha de querer colocar, escrever ou marcar, né? He, she, and I. Não. Se eu quero que substitua por pronomes, quando tem esse I, é como se fosse um bolo só, gente, um grupo só. Então, já muda a categoria, né? Se eu quero que substitua por um pronome, você vai trocar. Alisson, Maria e eu somos nós. Quem é nós em inglês? Nós é we. We want a burger. Tá certo? Então fica a dica aí, qualquer dúvida me escreve, manda mensagem no privado antes que a gente faça a nossa prova. Provavelmente nossa prova será através do Google Formulário, pelo celular, então tenham muita calma, né? Leiam bastante o que a pergunta pede, leiam várias vezes, analise, porque as respostas às vezes são muito parecidas, então cuidado, não tem pressa, né? E a gente vai marcar a prova ainda, mas está bem próximo, viu? Então a gente conversa para que vocês saibam o dia da prova e tirarem ainda alguma dúvida, tá
bom? Espero que a aula tenha sido proveitosa, com esses pequenos exemplos. Estudem os vocabulários, memorizem todos, né, e aprendam a usar os pronomes e esses tempos verbais, esses 4 tempos verbais, ok? Muito obrigado. Bye, bye.